devagarinho. E nós não tínhamos ouvido falar dessa pessoa até encontrar um artigo publicado na revista Blumenau Cadernos, que a sua casa tinha sido vandalizada em Itajaí, e também uma outra pessoa que disse que era descendente dele. Curiosa, nós buscamos mais informações sobre o apelido e descobrimos que ele tinha descendentes em Pouso Redondo, porque foi sua última morada. Convidei o Roberto, que ele sempre anda junto na pesquisa, vamos a Pouso Redondo e encontramos a família da Marlene Raif, que tem a irmã Dusnelda, que tem a irmã Ondina e tem muitos outros familiares. Mas a Marlene nos apresentou algumas fotografias e nós fomos também em Itajaí e descobrimos que esse senhor, ele desenvolveu uma indústria em Santa Catarina, ele rasgou estradas em Santa Catarina, ele foi humilhado em Itajaí, ele deixou familiares em Blumenau e depois da humilhação em Itajaí ele resolveu vir para as suas terras nessa região, que era o pagamento do trabalho dele no dia a dia, que era fazer estradas. Emil Odebrecht fazia alguns projetos e Gottlieb Raif botava a mão na massa. Nas fotografias é aquela pessoa que fica lá nos fundos, mesmo ele participando do teatro, do Chico Sem Ferrai, das sociedades, das primeiras fábricas fundadas com sociedade com zero. Ele não era dado a dizer eu fiz e eu. E quando eu encontro uma personalidade dessa, eu penso que nós temos que mostrar ela, principalmente na terra que ele fundou. Nessa semana alguém chegou para mim, é só uma introdução, gente, e disse assim: você vai falar que Gottlieb Raif fundou o Pouso Redondo? Isso não é verdade. Mas eu já havia pesquisado e já tinha encontrado dados suficientes para comprovar que ele é o fundador dessa cidade. E aí nós nos preparamos para mostrar, através de imagens e de fatos, que ele é o fundador do Pouso Redondo. Participavam, faziam parte da colônia Blumenau. E o que nós vemos hoje, fragmentação dessa história, e caracteriza, por exemplo, o Pouso Redondo, as pessoas como hoje, veio um homem lá de Blumenau, na década de 1880, e fez alguma coisa aqui, e a pessoa, como se isso fosse uma outra história. Então, o que nós podemos ver ali em amarelo, era mais ou menos o que era Blumenau, e o território onde estava o Rio das Pombas. As nucleações surgiam às margens dos rios e ribeirões dessa bacia do Itajaí, e geralmente eram denominadas como os nomes desses rios. Vocês conhecem o Rio do Sul, né? O primeiro nome do Rio do Sul era Cidade, Braço do Sul. Existem outros nomes e, ao longo da história, esses nomes foram sendo trocados. E aqui tinha a localidade conhecida como Rio das Pombas, ou Ribeirão das Pombas. Então, quando esse colonizador, o Hermann Blumenau, e os responsáveis pela colônia Blumenau, eles efetuaram um projeto de ocupação do território através dos rios, que é um hábito na Alemanha. É como se faz a ocupação das cidades, são as margens dos rios, porque eles dão acessibilidade e também promovem a irrigação, a alimentação para aquela propriedade. A primeira coisa que o Hermann Blumenau fez foi contratar agrimensores e engenheiros para que delimitassem esses caminhos e organizassem e orientassem. Eu estou falando isso para vocês entenderem que podiam existir colonizadores aqui, podiam existir colonizadores em outros braços, mas não significava nesse tempo que era o fundador. Fazia parte do projeto regional de colônia Blumenau. E esses agrimensores fizeram desenhos, fizeram projetos de estradas e caminhos. Um desses engenheiros, que você já deve ter ouvido falar, Emil Odebrecht, projetava, e quem executava era o Gottlieb. Para ir para frente,
eu aperto aonde? Tenho medo que tira. Tá. Então, Hermann Blumenau botou o núcleo dessa colônia no último caminho, no último ponto do rio Itajaí Sul, que fosse navegável do porto marítimo até esse local. E dali para cima precisavam pessoas que fizessem os caminhos. Ou podia ser uma ferrovia, que foi feita 60 anos depois foi inaugurado o primeiro trecho, e as picadas e as estradas nos caminhos. Contratado engenheiros e contratado empresas que construíam esses caminhos. Gottlieb Reifer era uma dessas empresas. Aqui nós temos um desenho feito por Wettstein, que foi um engenheiro alemão contratado pela colonizadora asiática, e ele fez os estudos para abrir esses caminhos e interligar essas povoações e nucleações de imigrantes alemães e depois italianos. Então, essa administração da colônia Blumenau tinha uma preocupação grande em que fossem abertas logo essas picadas e estradas para o escoamento da produção de cada uma das propriedades rurais, que Blumenau pensava assim: a propriedade autossuficiente vai ter manteiga, embutidos, leite, queijos, mas o excedente pode alimentar uma fábrica alimentícia, fazendo manteiga, vendendo manteiga, embutidos. E para escoar esse excedente, precisa caminhos. Ninguém podia passar no meio da Mata Atlântica. Mais um desenho feito por Wettstein. Esse livro foi publicado em 1907. Ali vocês podem ver a preocupação dessa equipe técnica em interligar essas colônias alemãs dentro do estado de Santa Catarina e também fora dele. Então, o centro da colônia Blumenau tem a parte de Poço Redondo, lá na parte de cima, desenhos esquemáticos de caminhos que deveriam ser construídos. Faziam parte de um projeto regional. Além dos caminhos, essas pessoas que cuidavam da colônia Blumenau criaram nucleações. Vocês já ouviram falar do Pomerode? Pomerode foi projetada, entre aspas, foi colocado um grupo de pessoas ali, porque serviria para pouso. É um esquema de cidades que, senão, ficariam uma distância muito grande, sem amparo para aquele viajante que percorresse essa região. Esse é um mapa, também feito pelo engenheiro Wettstein, mostrando todos esses estudos e caminhos dessa região. Aqui, gente, ele colocou o Rio das Pombas. Rio das Pombas, em 1907, estava no mapa, como parte dessa região que estava recebendo uma infraestrutura e o estudo de ocupação a longo prazo. Vamos conhecer então o Gottlieb. Nós fizemos essa introdução do que era Santa Catarina, qual é o projeto de Blumenau e região, entendendo que Blumenau abrangia toda essa região, era uma colônia Blumenau, e o Ribeirão das Pombas fazia parte desse território. Gottlieb Reifer nasceu. Chegou em Blumenau com 4 anos, em 1856, com seu pai. Seu pai está sepultado no cemitério luterano de Altona, é um dos túmulos mais antigos. Ele nasceu em 1812 e se chamava Johannes August Reifer. Quando esse menino tinha mais ou menos 17 anos, ele começou a trabalhar e só parou quando morreu. Ele adquiriu uma canoa e ele fazia o transporte público de pessoas pelos rios e ribeirões. Isso é interessante contar porque um dia ele levou o Hermann Blumenau até o porto de Itajaí. E dentro dessa canoa saiu uma conversa. E a esposa, que seria a esposa dele, mais ou menos nessa época que ele adquiriu a canoa, ela veio morar com a família na colônia Blumenau. Ela se chamava Catarina e eles eram daqueles imigrantes que trabalhavam no lugar dos escravos, nas fazendas de café do Rio de Janeiro e
parte de São Paulo. Isso é uma outra história. Então, dentro dessa canoa, quando eles estavam viajando rumo a Itajaí, Blumenau perguntou o que ele queria ser. E a resposta de Gottlieb foi: eu quero ser industrial, ter uma serraria. Muito bem, ele é o fundador. Em todos os lugares que ele morou, ele fez indústria, em todos os lugares, em Blumenau, em Itajaí. E aqui ele implantou tudo o que ele queria ser. E a serraria também. E Blumenau, que era uma pessoa que, durante a minha pesquisa, eu vejo que ele era altamente capital. Ele sempre queria tirar vantagem nos negócios. E ele tinha uma serraria velha, ele viu aquele garoto ali e perguntou se ele queria comprar a serraria dele. Gottlieb abriu um olho enorme e disse: mas como? Eu não tenho dinheiro. Aí o Blumenau disse: você compra, você leva, e eu sei que você vai dar um jeito de pagar isso para ele. Então, ardiosamente, ele vendeu uma encrenca para o Gottlieb. E o menino ficou feliz que tinha ali o seu primeiro empreendimento, uma serraria quebrada. A sorte dele é que o pai, Johannes, era um carpinteiro. Ele deu um jeito e ajudou esse rapaz a consertar a sua serraria localizada no meio do mato. Aqui só para ilustrar mais ou menos aonde as fazendas de café eram oriundas, esses familiares da esposa de Gottlieb. Muitas pessoas que trabalharam nas fazendas de café, quase como escravos também, quando conseguiram se libertar do jugo, migraram para a região de Santa Catarina, perto de Florianópolis e também na região do Blumenau. Eu fiz essa imagem especial porque as tulhas ali são feitas com a técnica construtiva em Chaimel. E as pessoas lá nem percebem. Lá no Rio de Janeiro dizem que isso daí era para ser usado. Escravos não faziam construções de Chaimel. Aqui nós temos o túmulo de Johannes. Ele faleceu 4 anos após o casamento de Catarina. Catarina e Gottlieb tinha 21 anos, Catarina 17. Eu até me enganei, em alguma fonte dizia que ela tinha 13. E 4 anos depois, o pai Johannes faleceu e o túmulo está lá hoje, ainda dessa forma. Catarina e Gottlieb se juntaram para pagar a dívida para o Hermann Blumenau. Trabalharam muito e eles levaram aquela dívida da serraria muito a sério. Só que veio a grande enchente de 1880 que devastou propriedades de várias pessoas na região. Após essas perdas, Gottlieb resolve construir um engenho de serraria com a tafona e monta uma venda no Ribeirão Fidesz, que é outro ribeirão, é aquele tipo de ocupação ao longo dos ribeirões. Então ele sempre procurava construir alguma coisa que comercializasse e alguma coisa que transformasse uma indústria. A tafona é moer o milho e o engenho de serraria. Também no hotel, no cemitério, quando ele perdeu uma das filhas, onde ele passava, ele doava terras para o cemitério, para a escola e para a igreja, coisa que aconteceu aqui em Poço Redondo também. Se vocês forem no cemitério atrás da igreja luterana, a igreja foi terras doadas por ele e também a parte do cemitério. É muito detalhe, eu não quero perder nada porque vocês vão formando uma ideia da pessoa que ele era. Nesse tempo, o cemitério da doação de terras, além de ter as empresas que ele criava, ele trabalhava na abertura de estradas. Nesse tempo ele já estava na frente de trabalho, abrindo estradas no interior da colônia Blumenau. Uma delas era a estrada para cargueiros na Serra das Pedras, na Serra das Pedras. Tendo a tafona, tendo o moinho, ele foi vanguarda quando ele comprou a primeira máquina a vapor que chegava na Europa através
através das ferrovias e de força motriz. Ele foi a pessoa que trouxe e importou a primeira máquina a vapor para transformar energia elétrica e trocar pela conhecida roda d'água. Isso alimentava a tafona dele, alimentava a serraria dele e ele industrializou uma pequena produção dentro da propriedade. Ao todo, ele importou 9 dessas máquinas. Eu penso que uma dessas máquinas que está aqui nos arredores pertenceu a ele. Aqui. Ele trouxe a máquina dele de Itajaí em cima de carros tracionados de boi pelo rio. Ele trouxe para Pouso Redondo e aqui ele fez coisas também. Então era esse tipo de máquina muito moderna para a época. Em 1883 ele se naturaliza brasileiro. Em 1885 ele compra essa máquina a vapor para acionar as suas pequenas fábricas dentro da sua propriedade. A máquina adquirida foi transportada de Itajaí até Blumenau pelo rio Itajaí Sul em uma lancha e foi transportada para a sua propriedade com 8 bois. Isso era feita totalmente de ferro. Desde o início da história da colônia Blumenau, houve um projeto para interligar regiões separadas, como nós vimos na introdução, e a construção de estradas eram fundamentais. Então, uma das principais era ligando a sede da colônia Blumenau até essa região e até Lages, que é o Planalto de Santa Catarina, que era uma região totalmente isolada. Só esclarecendo, nessa região já existiam pessoas morando, existiam tribos indígenas que a coroa brasileira não avisou a esses imigrantes que foram assentados aqui. Então, o conflito foi inevitável. Pessoas morreram de ambos os lados, indígenas que já habitavam de maneira seminômades e também os pioneiros e os imigrantes. Além de construir as estradas e se fixarem, essas pessoas encontraram esses embates com os nativos. Nesse caminho ligando o centro até o Planalto, o centro da colônia Blumenau até o Planalto serrano, a equipe Emil Odebrecht abriu a picada e Gottlieb Reif e sua equipe executou a estrada. Ao longo da pesquisa eu observo, todo mundo ouviu falar de Emil Odebrecht. Todos. A gente fala Odebrecht, até hoje nós ouvimos o nome da família Odebrecht e dos seus descendentes. Nós ouvimos falar com a mesma dimensão de Gottlieb Reif. Isso foi me impulsionando a pesquisar mais, eu queria saber mais sobre ele. Em 1888, por interferência do Reich, foi assinado um contrato com o governo imperial, com o imperador, para promover o investimento na abertura do trecho da estrada para cargueiros e cavaleiros entre Rio do Bugre, depois Aquidauã, atual Biúna, via Cidade, que é o atual Rio do Sul, até a última divisa, no extremo oeste da colônia Blumenau, que é o Planalto. Por esse trabalho, o Reich recebeu o pagamento em terras. Nesse ponto ele já tinha terras. Ele ganhou terras. Ele não foi posseiro, ele ganhou papel, ele ganhou documento de proprietário. Lembrando que surgiu uma lei em 1850 que forçava com que as pessoas adquirissem as terras só através de compras. As pessoas não poderiam mais, como era antes, assentar numa propriedade e achar que aquela terra era sua. Isso passou a ser legal. Então, em 1880, Gottlieb ganhou um documento de terras aqui nessa região. Essa citação é de uma dissertação de Adão, publicada na UFSC, para que as pessoas investissem, porque era um investimento, e dentro dessa sociedade, Gottlieb Reich tinha 3 cotas. Além dele botar a mão na massa, além dele ser construtor, ele também investia na sociedade que construía aquilo. Ele era um empresário.
Então aqui nós vemos, Gottlieb Reif tinha 3 cotas, vamos ver, Heinrich Probst tinha 3, pessoas da colônia Blumenau que são conhecidas, Luiz Abre era o prefeito, tinha uma cota, Leopoldo Resch, que era o cônsul, tinha uma cota. Então ele se equiparava com essas pessoas da sociedade da época, mas quem é Gottlieb Reif para essa mesma sociedade? Aqui, num jornal escrito de Blumenau, comentando sobre essa sociedade que iria construir a estrada de Blumenau a Curitibanos. No meio desse caminho está Pouso Redondo. Compreende? Em 22 de agosto de 1888, o engenheiro Vitorino de Paula Ramos veio na obra inspecionar como estava a execução dos trabalhos liderado por Gottlieb. Ele saiu de lá impressionado. Essa obra durou 18 meses e Gottlieb cobrou tudo, nem mais nem menos, e ele ia pagar as pessoas e o material necessário. O que aconteceu? Acabou a obra em 18 meses e ele não recebeu esse dinheiro, e aquele povo que estava de responsabilidade dele, outro perfil dele, ele tinha que quitar, tinha que pagar esse trabalho e ele não tinha como pagar. Ele pegou e vendeu a casa comercial, ele vendeu a serraria e a tafona para quitar o compromisso com a sua equipe de trabalho, porque ele não tinha dinheiro. O perfil da pessoa. E essas casas, tafona e tal, foram vendidas por Willy Siebert de Blumenau. Não, da família Siebert de Blumenau. Siebert. E a máquina a vapor ele também vendeu para o Colégio Santo Antônio de Blumenau. Lá ficou trabalhando, instalou uma tafona que supriu de farinha toda os Schlagplatz de Blumenau por algum tempo, com a máquina de Gottlieb. Ele ficou sem isso, mas ele quitou a dívida com as pessoas que trabalharam com ele na abertura dessa estrada. Mais tarde ele recebeu esse pagamento das terras, ele recebeu isso com documentação, ele não praticou a grilagem e ele recebeu esse pagamento também com terras. Grilagem é assentar sem a oficialização, né? Então a lei de terras surgiu em 1850, onde as pessoas poderiam ser proprietários de terra somente através da transação de compra e venda. E Gottlieb já tinha recebido terras com a oficialização. Trabalharam nas suas terras aqui nessa região do Rio das Pombas as pessoas Karl Hahnemann, capataz, e Karl Kleber. Essas pessoas foram assassinadas pelos povos nativos que moravam aqui na redondeza. Então, um conflito, os 2 capatazes deles, das terras, foram assassinados. E também se fala de Peters, a família Peters. A família Peters veio para cá, mais ou menos na mesma época, e também nesse trabalho da UFSC, publicado em 2019, foi dito que ele seria o pioneiro e ele seria o fundador. E essa pessoa de Blumenau me questionou porque esse seria o pioneiro e esse o fundador, porque ele estava aqui antes de Gottlieb se mudar para o local. Será? Pessoas de Blumenau, como é que a gente poderia dizer, entidades, questionaram, e depois que abriram a estrada, eles entraram na justiça contra a família Peters, dizendo que eles não eram proprietários das terras, porque eles se apossaram. Então, nessa época no Brasil, em Santa Catarina, teve muito conflito em função dessa lei de terras. Quem já ouviu falar da Guerra do Contestado? A mesma coisa lá, existiam pessoas
morando, só que lá o bicho pegou mais forte porque eram americanos que queriam as terras, que o governo vendeu para os americanos, e aí deu uma guerra civil, porque as pessoas que já estavam nas terras como poceiros não aceitavam que as terras fossem tiradas deles. E era uma população bem maior, e houve uma guerra de muitos anos e muitas mortes. Aqui era uma família que estava na terra, as autoridades queriam as terras de volta, e aí deu um embate na justiça. Isso está muito claro nesse trabalho de Adão, publicado na UFSC. Está nas referências da minha palestra. E eles argumentavam, a compra era a única forma legal de aquisição de terras devolutas. As terras devolutas seriam definidas por exclusão das terras particulares. E haveria uma reserva dentro dessas terras guardadas, devolutas, para fins de colonização, fundação de povoações, aberturas de estradas e construção naval. Então existia uma reserva de terras, que mais tarde nós vamos ver que isso também foi pagamento para a família de Gottlieb. Dentro desse trabalho de Adão tem o seguinte: em 20 de setembro de 1941, os Peters, que é que as pessoas dizem que são os fundadores e os pioneiros de Pouso Redondo, entraram com um pedido de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. A companhia Zalinger tentou anular o recurso sem sucesso. Dessa vez, os Peters estabeleceram, sem provas concretas, sua argumentação de chegada na região por volta dos anos de 1875 a 76. Diziam ser eles os responsáveis pela denominação do lugar de São Leopoldo do Pinhal e terem sido eles também os responsáveis por abrir aquela clareira onde os tropeiros pousavam, dormiam, faziam acampamento. Isso era um ponto natural. Tinham sido eles que construíram o Pouso Redondo, o pouso de acampamento das tropas. Apesar de mesclar ainda mais a história da família e a história da colonização europeia da região, a argumentação não sustentava as alegações com provas concretas. Por vezes, sequer prova alguma. Independente disso, nessa altura do processo, o pioneirismo da família não vinha mais sendo questionado. E a data consolidada era o ano de 1893, não mais 1875. Então houve muito debate sempre. Só que o Gottlieb continuou a vida dele ali no bar, em Blumenau e Itajaí, e isso vinha sendo ocorrido aqui, e ele era propriedade de terras de forma oficial, com documentação na região. Em 1880, por interferência de Gottlieb, foi assinado um contrato com o governo imperial para a construção daquela estrada. Só eu coloquei essa citação, que também estava no trabalho do Adão. Não vou repetir, porque é aquilo que nós vimos, que ele foi responsável por construir essa estrada até o Planalto. Vocês já ouviram falar em Francisco Frankenberg, lá de Cidade, de Rio do Sul? Ele foi considerado agora um dos pioneiros do Rio do Sul. Ele era o primeiro balseiro. E ele esclareceu muitos pontos da história local e regional, porque ele tinha um diário, que era um hábito dessas pessoas. E nesse diário, o Frankenberg dizia que Augusto Peters chegou aqui em 25 de abril de 1895. Mais ou menos na mesma idade que o Gottlieb tinha as terras aqui também. Quem escreveu isso foi Adão, em 2019. E ainda uma reflexão para a história, não sei se vocês estão vendo, aqui nós temos a bacia do Itajaí, nós temos o Pouso Redondo, ali em cima, e a sede da colônia Blumenau, todo o esquemático, e essa era a única estrada e a única nucleação que tinha, que ligava com Lagoa e as cidades litorâneas. Só para reforçar isso, né? Continuando a história agora, isso foi um parênteses para entender que já existia uma história sendo
contada aqui, que vocês devem ter ouvido nas escolas. Em 1892, Gottlieb se mudou do Fidelis para morar em Altona. Altona é uma nucleação da região de Blumenau, que seria uma outra cidade. Ela era autossuficiente e tão forte quanto o centro da colônia Blumenau. Ela era quase independente. E ele fazia parte daquela sociedade. Quando ele não estava aqui, construindo estradas, ele estava lá jogando skat no clube, tem um nome lá que eu esqueci agora. Ele tinha um grupo de bolão, de bote. Ele fazia parte de maneira ativa daquela sociedade. E ele adquiriu as terras lá da viúva Shannon e novamente ele construiu uma pequena serraria movida à água, que era o único ribeirão que tinha ali do Tigre. Ele construiu a serraria à água, não tinha mais a máquina, mas não demorou muito, ele importou novamente a máquina a vapor, a segunda máquina a vapor, para tocar as suas pequenas fábricas, e ele abriu uma pequena fábrica de caixinhas de charuto e artefatos de madeira. Ali pertinho ficava a empresa Zalinger, que já era uma indústria de proporções grandes e tinha muitas filiais na região. Ele fornecia esse material para a companhia Zalinger, terceirizando. Nessa época, houve uma tomada de residiu aqui, falava desse poço redondo, que os tropeiros paravam e construíam. Isso não foi construído por uma pessoa a partir de um projeto. Quando a gente, em vários lugares onde o caminho da estrada era muito grande, eles não podiam viajar noite e dia sem parar. Eles tinham que parar e acampar. Isso era natural. E no meio desse caminho, o local estava aqui em Poço Redondo. E é claro, o pessoal dizia, no oeste de Santa Catarina existe uma cidade que é São José do Cedro. Por que São José do Cedro? Porque os viajantes paravam debaixo do cedro, depois eles cortaram a árvore, eles comiam ali. Aqui nós tínhamos um lugar onde, de tanto ser usado pelas tropas e viajantes, ficou um local, um aspecto redondo. Então, quando essas pessoas se encontravam em qualquer lugar do estado, eles falavam, é lá no Poço Redondo. Mas isso não quer dizer que alguém construiu aquilo ali, botou uma plaquinha que é Poço Redondo, está criado Poço Redondo. Eu estou falando isso para justificar. Vocês compreendem? Se quiserem fazer alguma pergunta, por favor. Augusto Peters, o primeiro morador, chegou no local, ele contava, algumas pessoas contam, mas nós temos um trabalho de Adão que foi em 95, mas alguns falam 94, seguido por Leopoldo Nobre, ambos de Blumenau. Há quem diga que foi Gottlieb que enviou esses senhores para cá, com as suas famílias, porque ele já tinha terras nessa região. Nesse tempo era proprietário formal, ele tinha terras formalizadas nessa região, e o Augusto Peters criava, aqui nós temos, eu encontrei foto de Friedrich Lindes, onde ele criava cavalos ali, né, dona? Criava cavalos. Nesse meio tempo, vai surgindo outras personalidades. Esse aqui é o primeiro embaixador da Alemanha que visitou o local pela primeira vez, em 1897, o Krau. Alguém me perguntou por que o Krau, ali perto de Ibirama, e eu disse que eu não encontrava, foi o primeiro embaixador. Esse homem subiu charrete de lombo de burro, de lombo de cavalo, a pé, até chegar à frente do trabalho do Gottlieb Raifer. É só uma coisa interessante. Esse luz, com funcionamento
também ainda no final desse século XX, como nós falamos, Gottlieb fez parte da vida social e política lá de Blumenau, da sede, porque isso aqui era tudo Blumenau, era tudo região Blumenau, mas ele residia próximo à sede. E lá ele participava do Conselho Municipal. Dia 25 de abril de 1900 ele tornou-se sócio do Schicksalsverband Blumenau, é a primeira sociedade de tiro, o atual Tabajara Tênis Clube. Em 1893 foi um dos maiores incentivadores e fundadores do Teodônia, que era o clube que eu tentei lembrar o nome antes, que é próximo da casa dele e aonde ele tinha e mantinha amigos. Esse aqui é a sociedade que ele passou a fazer parte, que é a sociedade de tiro, que é uma tradição e está correndo o risco de ser desativada no Brasil através de cunhos políticos. Essa fotografia, quando eu vi pela primeira vez, eu chorei. Olha os amigos do Gottlieb e as pessoas. São pessoas da sociedade. E eu imagino que ele veio da frente de trabalho e foi encontrar com os amigos que estão tristes, ou um happy hour que se chama, mas a cervejinha no final do dia de sexta-feira com aquela roupa de trabalho. E os senhores no colete, com beca. Esse era o jeitão dele. Ele tinha vida social lá, mas ele tinha um trabalho na mata abrindo estradas. Em 25 de dezembro de 98, olha a cara dos meninos completando 25 anos de casado. O que eu achei interessante é ele segurando os símbolos da maçonaria. Eu vi isso essa semana. Ele está segurando um compasso e eu não encontrei lugar nenhum que isso significa. Então isso fica em aberto, mas eu observei só que ele segura até com uma certa postura, uma certa... a melhor roupa, os dois, e eles segurando de formar um compasso no esquadro. Achei isso muito curioso. Catarina tinha só 38 anos de idade e ele tinha 42 anos. E entre 97 e 99, a todo vapor, a companhia colonizadora preparando as colônias Hansa, Corubá, Joinville, Tinaúba e Ibirama, e Gottlieb foi imprescindível nas frentes de trabalho de construção dessas companhias colonizadoras. Na Ibirama, na companhia Hansa, ele construiu o galpão do imigrante, fora os caminhos que ele teimava no traçado projetado pelos engenheiros, porque ele tinha muita experiência no mapa, ele indicou outros caminhos que foram acatados e construídos como ele orientou. Não vamos entrar no detalhe. Aí o galpão do imigrante, a primeira construção de Ibirama, e ali embaixo é o escritório da colonizadora da Companhia Hanseática ali na região. Em 1900 ele se mudou para Itajaí. Deixou a propriedade para o filho Heinrich e foi para Itajaí. O que aconteceu em Itajaí? Começou tudo de novo. Ele não ia ficar sem fábrica, sem máquina a vapor, Então, lá ele montou novamente uma fábrica de artefatos, participou da exposição nacional no produto que ele fez na fábrica, ganhou uma medalha de ouro. Naquela época tinha muito esses negócios de feira, onde se percebia a qualidade do produto, essas feiras que eram premiadas os melhores.
em uma outra embarcação ele fez para a empresa a Sebu e companhia, onde a maioria das pessoas que tinham comércio e pequenas indústrias iniciaram sua atividade de aprendizado nessa indústria. Então, ele construiu barcos também. Em 1908, 56 anos, ele sofreu um sério acidente. Esse homem teve que parar de trabalhar, ficar na cama, se submeteu a cirurgias, e aquele espírito inquieto dele o deprimiu muito. Foram momentos difíceis que ele pensou que não ia conseguir superar, mas a disciplina que tinha que se recuperar melhorou e voltou ao trabalho. Construiu a primeira fábrica de papel do estado de Santa Catarina em sociedade com o empresário Flumenau. Para isso, ele vendeu algumas coisas que tinha para juntar o dinheiro e fez a fábrica Hering, Reif e companhia. Isso parece bobagem, gente, é para vocês formarem a personalidade do fundador de Pouso Redondo. Ainda não parece que fundou Pouso Redondo, né? Em 1914 e 1918, período da Primeira Guerra Mundial, que deixou marcado muitas pessoas da região, ele sofreu vandalismo. Depredaram a casa dele, quebraram. Isso nós só fomos descobrir na pesquisa porque nós encontramos na revista Comunidade Cadernos um texto do filho do prefeito de Itajaí nessa época, que era um garoto, e o prefeito disse: você não pode escrever um livro. Esse menino cresceu e ele escreveu um artigo que eu li. Quem quebrou a casa de Guadalupe foi o diretor da escola do lado, professor, premiado. A escola ganhou o nome dele. Que é essa pessoa aqui, Henrique Gaspar Midori. Depois, deu um nó na cabeça dele, ele pensou, ele ficou muito triste, ele juntou todas as coisas dele, botou em cima da transporte, subiu em Itajaí-Sul, veio para cá. Trouxe máquina, vapor, veio para cá, para as terras dele. Esse é o senhor que escreveu o texto. Eu tenho que apurar agora por falta de documento. Ele chegou aqui no Ribeirão das Pombas. Ele não conseguia chegar na terra dele porque não tinha estrada. Era isolado, era tudo inabitado o local. Ele construiu o tanto de estradas que faltava. Deixa eu mais alguns minutos. Tá. Isso aqui era a primeira casa sobre a propriedade de Guadalupe Reif, feita por seu capataz. Esse aqui é o Hermann Reif, seu filho que morava na sua propriedade, que aqui eu conheço como Germano. Germano é um abrasileiramento do nome verdadeiro dele, Hermann. Para que ele chegasse nas terras dele, faltavam 23 quilômetros, que foi feito a pé